Olá, meu nome é Samuel Farias, eu sou aluno de Engenharia Elétrica pela Unidade Leopoldina. Hoje eu vim aqui falar sobre filtros. Filtros são dispositivos que estão presentes no nosso dia a dia, tanto no nosso corpo como em nossos dispositivos que a gente usa. E como o próprio nome diz, é um componente que faz seleção de bandas seja de partículas, como no nosso corpo, os rins, por exemplo, filtram partículas impuras do nosso sangue, sejam de frequências, que é o caso dos que a gente vai conversar agora, que são os filtros eletrônicos, que filtram frequências. E essas aplicações são as mais diversas possíveis. Em todos os dispositivos a gente tem filtros. Por exemplo, para você ouvir um rádio, você precisa de um filtro para selecionar a banda de frequência em que seu rádio, em que a sua rádio preferida opera. E esses filtros eliminam as demais frequências e focam nessa frequência para que você escute somente a sua rádio. Há outros exemplos, como por exemplo na própria natureza, onde areia, carvão, terra são filtros de partículas que filtram a água, retendo as impurezas e deixando somente a água limpa passar. Em eletrônica, que é o nosso foco, a gente vai tratar aqui de basicamente 4 tipos de filtro: filtros passa-baixa, filtro passa-alta, filtros passa-faixa e o filtro rejeita-faixa. Os filtros passa-alta, que é o do foco desse trabalho, eles são filtros que selecionam frequências, que eles cortam frequências abaixo de uma específica. Essa frequência é obtida através de cálculos e da seleção dos componentes. Ou seja, você tem um nível de frequência, tudo que for abaixo da frequência estabelecida é descartado. E a partir de uma frequência pré-estabelecida por cálculos, você vai começar a ter um resultado em saída. O filtro passa-faixas, ele funciona de maneira semelhante, só que ele vai possuir duas faixas de corte. Ou seja, ele vai selecionar um trecho de frequência. Aí, calculado através dos componentes, você vai selecionar uma banda em que a saída ela vai estar ativa entre uma frequência e entre uma outra pré-estabelecida. Aqui nós vemos um exemplo de circuito passa-alta, e a fórmula que é expressa para você calcular a frequência de corte, ou caso você for trabalhar com a frequência de corte, você tem a frequência de corte, você precisa saber os seus componentes. Aí você altera essa fórmula para você conseguir chegar no componente que você quer ou nos componentes que você quer. Caso você tenha componentes na mão, você pode, aplicando a fórmula, saber qual é a frequência de corte que você consegue com os componentes que você tem. Aqui nós temos outro exemplo do circuito passa-faixa. Aqui você vê que ele já é um circuito LCR, ou seja, indutor, capacitor e resistor. E ele possui dois cálculos de frequência de corte. Assim como no exemplo anterior, você pode mexer nessa fórmula para conseguir ou o valor do capacitor, ou o valor do resistor, ou então, se você tiver esses componentes e quiser saber qual as frequências de corte que você consegue com esses componentes, você também aplica os componentes e chega no resultado de frequência de corte. Duas, no caso. Aqui, nesse circuito, ele já está com os valores pré-definidos que eu tirei do ensaio que foi feito anteriormente. A gente vai trabalhar com um simulador de circuitos, que é o LT-Spice. A escolha dele deve-se porque durante as pesquisas foi o que eu considerei o mais simples de se mexer e o mais fácil de você tanto desenhar os circuitos quanto de executar as simulações. Eu vi outros circuitos que você precisava até saber um pouco de linguagem, Python, por exemplo, para poder realizar as simulações e as medições, que torna muito complexo essas simulações. O LT-Spice ele é desenvolvido pela Analog Devices, que permite modelagem de circuitos analógicos e digitais, possibilitando verificação de respostas em frequências, análise de transientes, otimização de componentes, sem necessidade de testes físicos. Isso é excelente, porque você pode simular tudo no ambiente virtual
quando você partir para a montagem do seu circuito, você já tem os resultados pelo menos aproximados, porque tem uma variação de construção de componente, de perdas de cabeamento, entre outros fatores que chegar na prática se torna um pouco diferente. Por exemplo, na própria aplicação em protoboard, que é um método de simulação prática, você tem muitas perdas por mau contato no protoboard, ou então por até às vezes interferências, se você tiver alguma fonte de frequência perto, como nosso sistema é para filtro de frequências e etc e tal, essas fontes podem induzir ruídos no seu sistema. Então, numa simulação digital, você não vai ter esse problema. Cabe também dizer que você pode calcular tudo no meio digital e ser necessário, na hora da instalação prática, você ter que adequar valores exatamente para fugir de ruídos. Começando sobre o filtro passa alta, foi definido uma frequência de corte de 5 kHz, que foi uma frequência que, pesquisando da internet, eu encontrei. É uma frequência que serve para você realçar agudos em som, o que serve muito para você tirar interferências, chiados, e ele é usado na prática para esse fim. Isso isola os sons agudos, que são sons de frequências mais altas, e ele bloqueia sons mais graves, que o chiado é um som mais grave, por exemplo. Isso é muito útil para deixar um som mais limpo e estável, principalmente em microfones ou mesmo, por exemplo, numa guitarra que usa muito agudos e ela filtra os demais componentes da banda, as baterias, etc e tal, que tem som mais agudos, mais graves, e deixa o som da guitarra mais limpo para quando, lógico, depois ela se soma no total da banda e tem um efeito melhor. Quando você define a sua aplicação e sua frequência de corte, você já pode partir para os cálculos do componente. Aqui, para cálculo de frequência de corte, a gente tem essa fórmula: FC igual a 1 sobre 2π RC. RC é o resistor e o capacitor. Aqui, para cálculo desse circuito, a gente tem que adotar ou o capacitor ou o resistor. No caso aqui, eu optei por adotar o resistor, selecionando um de 33 kΩ, que é um valor comercial e um valor fácil de encontrar. Resistores de baixa resistência são um pouco difíceis de encontrar, é mais comum os de mais altas resistências. Então aqui a gente já tem a frequência de corte, já tem o valor do resistor, só é necessário aqui o capacitor. A gente isola o capacitor, vai ficar 1 sobre 2π RFC, e aplica os valores. Aplicando todos os valores, a gente chegou num capacitor de 965 picofarads. Esse valor não é comercial. Logo, o mais próximo comercial que a gente vai ter é o de 1 nanofarad. Tendo já o valor de capacitor calculado, o valor de resistor adotado e o valor de frequência de corte, que foi o que a gente selecionou através da aplicação, a gente já pode partir para a construção em meio digital para fazer a simulação. Aqui já no aplicativo LT Spice, a gente tem essa área de trabalho e a gente pode começar a criar um arquivo novo e começar a desenhar nosso circuito. Então a gente vem aqui, novo, estando com o arquivo novo aberto, a gente já começa a selecionar os componentes. Então é formado por um capacitor. Vamos dar um tombo nele aqui para ele ficar mais... E eu errei o tombo. Vamos, capacitor, rolagem, coloca ele, ok? E um resistor, é um circuito muito simples. Aplicado, ok? E vamos precisar de uma fonte também para fazer as simulações. Pronto. Com os componentes selecionados, a gente vai fazer a ligação dele, que é aqui no wire, que é linha, que é conexão. Errei aqui, de novo. Isso é uma característica aqui do LT Spice. O LT Spice ele não faz simulação se você não colocar o ponto de GND, o ponto de terra.
Então, a gente pode colocar 2 pontos aqui, que aí evita de precisar ficar fazendo ligação e deixar o circuito mais feio. Bom, circuito desenhado, a gente já pode começar a atribuir os valores que a gente conseguiu nos cálculos. O capacitor, valor comercial 1 nanofarad. Vem aqui, clico com o direito e digito 1N. 1N o sistema já vai entender que é 1 nanofarad. Ok. E para o resistor, 33K. Desse jeito o sistema já entende também que 33 kΩ. Ok, aplicado. Certo. Para a fonte, a gente vai usar uma amplitude de 1 volt, que é só para a gente não ter uma tensão, vai lá, de 5 volts, que fica mais complicado de você ver as variações. 1 volt você vai ver muito mais fácil, porque fica mais fácil nos gráficos de identificar qualquer variação. Então, vamos lá, direito, Advanced, amplitude 1. Ok. Pronto, a gente já está com a fonte definida, já está com o capacitor e o resistor. Agora vem a parte de simulação. Para a simulação é necessário também fazer umas configurações também. Você clicando aqui, ele já vai te dar a tela de simulação. Nós vamos fazer a primeira simulação, que é para ver o primeiro gráfico de curva de corte, é AC Analysis. Nós vamos usar o tipo de década, que são 10 divisões de simulação. Cada década vai ter 10 subdivisões. E nós vamos iniciar com 1 Hz e vamos finalizar. Nossa frequência de corte é 5 Hz, então vamos finalizar com 10 Hz, dobro, para poder ter acompanhar bem. 15 Hz acho que fica até melhor, que você vai conseguir ver a parte estável por mais tempo. 15 Hz. 15 kHz. Então, kHz. Pronto. Ok. Estamos com a nossa fonte definida. Pronto, ele já abriu a janela aqui de simulação. Se a gente vier aqui e clicar aqui onde é a saída, ó, já habilitou a curva de corte, tá vendo? Olha aqui, bloqueia, 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 isso em decibéis. Aqui ele começa a se igualar com 0 decibéis, ou seja, com um nível de tensão nominal. Pronto, iniciando a simulação, você vai ver aqui que ele já gerou o gráfico aparente da curva. Que a frequência vem subindo, 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 até aqui é bloqueado. Você vai ver que a tensão, você pegando aqui o gráfico e arrastando ele, você vê que a frequência, ó, tá vendo? Ela vai subindo, 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 subindo. Olha aqui o gráfico de estabilização, onde passa total, tá vendo? Vamos pôr na nossa frequência de corte, que é 5 kHz. O programa ele leva em consideração as perdas de componente também. Então, em 5 kHz ela vai ter aí uma atenuação pequena. Eu não me lembro ao certo de qual é a porcentagem de atenuação, mas é normal por perda de componentes, etc e tal. E o simulador simula essas perdas também, que é para você não ter uma diferença tão discrepante na hora de montar um circuito na prática. Então pode-se ver a estabilização aqui, ó, acima de 5 kHz, que é onde o gráfico faz a curva de passagem total, ou seja, de 0 decibéis. Bom, esse é a simulação então no domínio da frequência. Agora a gente vai fazer a simulação no domínio do tempo. Vou fechar aqui a simulação, ampliar. Para essa simulação, a gente vai alterar aqui a configuração da fonte. Vem aqui, seleciono Delete e deleto aqui as configurações. Agora a gente vem aqui, cancela o Delete. Clica com direito, a gente vai trabalhar com seno. A gente vai usar a amplitude de 1 volt ainda. E vamos iniciar os testes com uma frequência superior à de corte. Vamos colocar aí 10 kHz, 10 kHz. Ok. E ok. Selecionou. Então nós vamos gerar um seno de amplitude 1 volts e 10 kHz. A nossa frequência de corte é 5. Então vamos ver aqui, vamos fazer a simulação agora. Tem o tempo de
leitura, o tempo de varredura. Vamos colocar aí de 1 milissegundos. Frequência alta, 1 milissegundo ainda vai ser alto, mas a gente pode selecionar os trechos que a gente quer inspecionar. 1M. Ok. Pronto. Agora a gente vai pegar as medidas da entrada, que é essa aqui, a nossa senoide de entrada, tá vendo? A senoide de entrada, 1 mV, uma senoide de entrada, 1 mV, 10 milissegundos. E vamos pegar a medida de saída também, que é o segundo ponto. Vamos ver quanto está saindo. Ó, uma pequena atenuação de perda de componente, como eu disse, mas o sinal está bem próximo de entrada. Ou seja, está passando. Vamos lá, que está entrando 1 volt, está saindo 0,8. Perda de componentes, etc e tal. Tempo de capacitor também atrapalha um pouco. E isso gera uma senoide um pouco atenuada. Mas dá para ver que está passando o sinal. Vamos testar agora com frequência inferior à de corte. Fecha aqui a simulação. Clica com direito aqui. Em vez de 10 kHz, a nossa de corte é 5 kHz. Vamos colocar 1 kHz. Ou seja, é para barrar agora. Ou para atenuar bastante. Ok. Manter o tempo. Acho que o tempo vai ser até muito, mas vamos lá. E põe para simular. Primeiro ponto, que é a entrada. E o segundo ponto, que é a saída. Olha só a diferença. 0,2 volts. Praticamente barrou a tensão da frequência mais baixa. Aqui, ó, a tensão de entrada 1 volt, a tensão de saída 0,2 mais ou menos. Então dá pra ver, a gente pode pegar aqui a tensão 2 e chegar até o pico dela, que é aqui. Aqui, ó, 173 milivolts, ou seja, está barrando. O nosso filtro passa alta está funcionando. Então esse é o primeiro simulação, primeiros cálculos do primeiro circuito. Agora nós vamos para o circuito passa faixa. Bom, o nosso próximo circuito, que é o filtro passa faixa, a gente selecionou uma frequência de corte, as frequências de corte entre 1 kHz e 100 kHz. E um exemplo prático de utilização disso são em exames de eletromiografia, onde os sinais musculares relevantes geralmente estão entre 1 kHz e 100 kHz. E o filtro passa-faixa vai garantir aí que os sinais fisiológicos apenas sejam analisados. E vai eliminar os ruídos do próprio exame, que são os ruídos de contato, os ruídos dos equipamentos ao redor, ruídos às vezes até de um equipamento de Wi-Fi, por exemplo, que tem uma frequência mais alta, mas está mas é um ruído. A gente tendo a nossa frequência de corte, a gente já pode partir para os cálculos. E aqui a gente tem os dois cálculos de frequência de corte, que é o momento de corte 1 e o momento de corte 2. E essa aqui é a fórmula expressada dele. A gente, no caso, como o momento de corte é o que a gente já tem, que a gente selecionou entre 1 kHz e 100 kHz, a gente vai começar os cálculos a partir do capacitor. A gente isola o capacitor, que é o C, no caso da fórmula, isola ele e refaz as fórmulas. Tendo a fórmula refeita, a gente aplica os valores. E também isola para L, né? Aplicando os valores para L, eu inverti aqui, mas só que os valores invertidos da fórmula para L, a gente aplica os valores, que é o de 10K, que é o resistor, o 2000π, que seria a frequência, e os 200.000, que é os 2π no caso, que são duas vezes a frequência, entende? E aí a gente chega no indutor de 16 mH. Isso para o circuito passa-faixa, o indutor do circuito passa-faixa. Aplicando a fórmula para capacitância, que foi a primeira alteração lá do slide, a gente aplica a fórmula e os valores, a gente chega também em 16 nanofarads. Aqui a gente tem um resumo dos componentes e da faixa das frequências de corte. Então a gente tem 1 kHz de frequência de corte baixa, 100 kHz de frequência de corte alta, 16 nanofarads de capacitor, 16 mH de indutor e o resistor de 10 kΩ. Uma coisa que eu esqueci de adicionar na apresentação. 10 kΩ foi um resistor adotado. Pegou um valor de mercado, o 10 kΩ, que também é um resistor relativamente fácil de ser encontrado,
e a gente fez os cálculos em cima do valor adotado. A gente já tendo esses valores já calculados, a gente pode partir agora para a simulação, montagem do circuito e simulação. Bom, aqui já no ambiente de simulação, a gente já está com o LTSpice aberto. Vamos criar um arquivo novo. E vamos começar a montagem do circuito. Então, ele começa com o indutor. Vamos dar um tombo aqui no indutor. Ok. O capacitor. Vamos dar aqui um tombo no capacitor. Vamos lá. Ok. Deixa eu afastar aqui. Aproximar de novo. Aí. O capacitor. E, por último, o resistor. O resistor vai ficar aqui assim mesmo. E uma fonte. Ok. Fazer as ligações. Adicionar os GNDs. Dessa vez, para facilitar, eu vou adicionar aqui um ponto de leitura, para a gente ter mais bem definido isso. Coloca um textozinho aqui, vamos chamar de Alt. Alt. Pronto. Se a gente quiser, a gente pode até adicionar um outro textinho aqui, indicando o que é o in, né? A entrada. Deixa ela aqui fora que assim, pronto. Certo. Pronto. Tá definido então os componentes e a fonte, a gente pode começar a partir para a simulação. Aqui, clicar em simulação, ela vai abrir a página de configuração, a gente vem em AC Análises, mesma configuração, década, 10 pontos por década, iniciando em 1 Hz. Aqui, para a gente conseguir visualizar bem a curva, vamos deixar uma frequência bem maior do que a de corte. Vai ter a de corte inicial, a de corte final e vai ter uma frequência maior para a gente conseguir ver as curvaturas da rampa. Vamos colocar aí 100 MHz. Então 100 MHz. Para essa simulação a gente tem que escrever desse jeito. Ok, já está iniciada a simulação. Então, a gente pegar a ponta de simulação aqui e clicar aqui, tá bem definidinha, tá vendo que a gente selecionou uma faixa grande, então tá bem definido a curva de corte do nosso circuito passa-faixa. Se a gente pegar aqui o medidor e ir movendo, a gente vai ver aqui ó, a primeira frequência de corte, um pouco de atenuação normal das perdas do circuito. Aqui ó, 1 kHz, tá vendo? Por aqui ó, 1 kHz. Ela começou já a estabilizar o corte. E o outro ponto em 100 kHz. Vai, tudo bem. Já dá para ver que aqui esse é o ponto de passagem, é o ponto que a tensão vai estar mais próxima da nominal, ou seja, que a atenuação vai estar mínima ou nula, que é o que interessa, essa faixa é a faixa de passagem. Então, pelo gráfico aqui dá para ver que o nosso circuito de filtro passa-faixas está funcionando. Isso aqui no domínio da frequência. Vamos fazer a simulação agora para o domínio do tempo. Ok? Vamos lá. Para os ensaios no domínio do tempo, a gente vai, igual o outro, tirar aqui as configurações de fonte, abrir de novo a configuração de fonte, muda para seno, amplitude 1 volt ainda. Aí a frequência, a gente vai iniciar com a frequência menor do que a de corte inferior, que é o primeiro teste. Vamos lá, 100 Hz aqui. Uma frequência bem menor do que a frequência de corte. Vamos para a simulação. A gente vai colocar o stop timing, vamos lá, 10 milissegundos também. Qualquer coisa a gente amplia. 10 m e ok. Pronto.
Vamos colocar as pontas de prova aqui no IN. 10 mil ficou muito pouco. Mas vamos manter assim mesmo. E vamos colocar a ponta de prova no out. Olha aí, atenuação. Frequência inferior à de corte menor. A atenuação é enorme, tá vendo? A gente pode puxar aqui o medidor. Vamos até o pico máximo aqui. Puxo o medidor, pico máximo. E você pode ver uma tensão aqui de 93 mV, ou seja, está bloqueando tudo. Muito bom, está funcionando para frequências baixas. Agora a gente fecha. Vamos testar configuração de fonte de novo. Vamos testar agora para uma frequência que está dentro da faixa de corte. Vamos colocar aqui 10 kg agora. Está dentro, entre 1 e 100, 10 kg está dentro da faixa. Então 10K. Ok. Teste. Ponta de prova no IN. Ponta de prova no OUT. Olha, não ficou bem. Vamos chamar um zoom aqui, ó. Dar um zoom nesse trecho aqui. Olha só, tá vendo? O verde e o azul estão praticamente sobrepostos. Ou seja, tá passando o sinal completo. Tá dentro da faixa de corte, o sinal passa limpo, completo, tá vendo? Tá funcionando a faixa de corte também. Para o próximo teste, vamos colocar frequência superior à de corte superior. Então vamos lá, clica aqui com o direito. Vamos colocar 500K aí, é bem acima de 100K, que é a frequência de corte, 500K. Ok. Teste. Ponta de prova na entrada. Esse é bicho. Vamos dar um zoom aqui num trecho. Ficou pequeno ainda, dá um zoom de novo. Ok, assim ficou bom. E vamos colocar a ponta de prova no out, para saber quanto que está saindo. Olha aí a atenuação também. Ou seja, acima da frequência de corte superior, há uma atenuação. A gente pode até medir para poder confirmar aqui, ó, mas já dá para ver que está em 0,2 volts mais ou menos. 0,3 volts, por aí. Então a atenuação é muito boa. De 1 volt para 0,3, a gente está 0,7 volts aí de atenuação. E isso a gente consegue filtrar também com mais capacitores, etc e tal, no decorrer do circuito. Resumindo aqui, está comprovado que o circuito passa-faixa está funcionando dentro da faixa que a gente estabeleceu de corte. Então essa é a simulação. Basicamente o trabalho consiste nisso, em entender a lógica de funcionamento, fazer a simulação, fazer os cálculos e comprovar através da simulação o funcionamento. E melhor, mais do que isso, compreender a aplicação, compreender os métodos utilizados tanto para simulação quanto para cálculo e ter uma noção de aplicabilidade desse sistema. E eu considero que o objetivo do trabalho foi atingido, que é a melhor compreensão do sistema. Tendo dito isso, está concluído. Muito obrigado. Até mais.